te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, no versículo de 22 a 26. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos essas últimas 2 semanas meditando sobre, sempre na primeira leitura, o livro do Gênesis. E aqui então se conclui hoje na leitura o dilúvio, aonde Noé, que era aquele que Deus considerou o único justo, e ele construiu essa arca, e aqui então ele volta, né? A água cessou, ele volta à terra, e ali então ele faz constrói um altar ao Senhor. Olhando para essa história do Gênesis, né, essa história da salvação que culmina com o dilúvio, isso Deus no dilúvio, essa forma simbólica de nós compreender a história, Deus não quis destruir o ser humano, mas Ele fez para que pudesse reconstruir uma nova humanidade, porque aquela humanidade estava corrompida pelo pecado. Quer dizer, então um Deus que aí ele faz essa promessa que nunca mais isso iria acontecer. Teria a noite, o dia, o frio e o calor, mas o dilúvio não voltaria mais a acontecer. É uma promessa de Deus.
Mas Deus, então, ele insiste no amor dele pelo ser humano. O grande objetivo de Deus criar o mundo e tudo que nele existe é com o objetivo de olhar para o ser humano, esse ser humano que é o ápice da criação de Deus. Então Deus nunca vai desistir, porque Deus é amor, e nesse amor infinito de Deus, ele vai estar sempre amando a humanidade, mesmo se decepcionando, mesmo vendo que a coisa não é fácil. Deus até fala a palavra que se arrependeu de ter criado, mas não deixou o ser humano sem o seu amor por cada um de nós. E aqui fala então nesse evangelho que trouxeram ali um cego. Esse cego, e o que Jesus fez? Jesus tirou ele do meio do povo, do povoado. Tirou ele, quer dizer, aquela ação de Jesus, ela é uma ação no individual. Então Jesus, ele não é aquele que faz as coisas no coletivo, mas ele ama a cada um. Por isso tirou ele do meio do povoado, do barulho, das situações contrárias, das diversidades, né, das coisas humanas que muitas vezes desregradas. Então tira aquele homem do meio do povoado e coloca então a sua mão poderosa e divina sobre os olhos dele. E aí Jesus faz uma pergunta: você está enxergando? E ele fala: eu estou vendo os homens como árvores. E aí Jesus toca novamente nesse homem e aí pergunta se ele estava enxergando. Ele estava enxergando com nitidez, com muita clareza. É outro motivo de nós olhar para o amor de Deus, porque Jesus, ele insiste conosco, ele não desiste de nós, ele insiste para que nós possamos ver as coisas com clareza, porque realmente quando nós nos convertemos, nós vamos compreender que nós não temos um Deus que nós estamos aqui para exigir dele que faça tudo aquilo que nós queremos, mas nós se convencemos claramente que ele é um Deus que nos ama. Quando eu consigo entender que eu tenho um Deus, quando eu consigo enxergar realmente que eu tenho um Deus que me ama, aí então eu estou enxergando as coisas com muita clareza. Aí entra então esse espírito de conversão. Então, queridos irmãos e irmãs, para a nossa vivência de fé, nós precisamos ver as coisas do jeito que são, porque muitas vezes nós queremos ver as coisas do jeito que queremos, e do jeito que queremos ela não vai funcionar. Por isso as nossas atitudes, na maioria das vezes, não agrada o coração de Deus. Deus fica decepcionado com nossas atitudes, porque nós olhamos para um Deus que tem obrigação de cuidar de nós, mas nós não olhamos para um Deus que nos ama. Porque quando eu reconheço o amor de Deus para comigo, eu começo então a inverter, né? De vez de exigir de Deus algo, eu começo a oferecer a Deus aquilo que temos, porque eu recebo a graça dele e essa graça então eu transmito. Aí dentro desse lado, aí Jesus fala para esse homem que ele vai para casa, mas que não entre no povoado, quer dizer, não entra nesse sistema do mundo, né? As exigências do mundo, as escolhas do mundo. É dentro dessa relação do humano com o divino, de uma forma individual, que nós vamos realmente enxergar as coisas com nitidez, com clareza. E enxergando as coisas com clareza, que nós vamos reconhecer como esse Deus, ele nos ama. Então que Deus possa nos ajudar a abrir nossos olhos para enxergar a vida da forma que ela realmente é. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam de uma forma muito especial, aquele que hoje se encontra enfermo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.